A paz de Deus a todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Hoje, dia 1 de outubro de 2015. Mais um ano, mais um mês se inicia e nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo do versículo do dia. Eu venho diante de todos vós com muita alegria todos os dias compartilhar um versículo. E de versículo em versículo nós vamos aprendendo mais de Deus. Não estou aqui para criar atrito nem ir contra a doutrina da igreja. Simplesmente estou aqui diante de todos vós, de toda essa irmandade que acompanha os versículos diários, para compartilhar da palavra de Deus através de um único versículo. Através de um único versículo a gente extrair dele ensinamentos, muitas vezes que nos dão forças no caminho. Tantas e tantas vezes venho diante de todos vós também dizer que esse vídeo não substitui o culto de louvor e adoração a Deus que nós devemos de ir prestar nas nossas comuns congregações. Eu pertenço a uma comum e devo prestar culto de adoração ao Deus que nós servimos junto com a irmandade dentro do culto. Esse vídeo nada mais é, irmandade, de querer falar um pouco das palavras, das riquezas, das bondades, das promessas encontradas na palavra de Deus, que muitas vezes ao lermos passa desapercebido, porque muitas vezes nós não estamos em comunhão para refletir sobre o versículo do dia. Então eu venho diante de todos vós, sim, todos os dias sem culpa, porque eu não estou indo contra uma doutrina. Estou apenas e tão simplesmente compartilhando com todos vós um pouco do conhecimento que Deus dá através da sua palavra. Eu peço encarecidamente que me perdoem os irmãos e as irmãs que acham que eu estou indo contra a doutrina. Jamais não tive o intuito, nem tenho, de querer bater de frente com a doutrina da igreja. Eu estou aqui apenas tão pura e simplesmente compartilhando, refletindo um versículo por dia, fazendo com que os irmãos consigam ter o desejo, sintam ter o desejo de juntos, ao menos juntos, nós lermos um versículo por dia. Então todos juntos nós lemos o versículo, comentamos e compartilhamos dele, da sabedoria que Deus nos dá, inteligência e tantas outras coisas mais, bênçãos que Deus nos traz através de um único versículo que nós citamos ele durante todos os dias. Todos os dias nós vemos com um projeto de um versículo por dia. Então, irmãos, eu espero que todos vós entendam que é pura e tão simplesmente um versículo por dia que nós dividimos o conhecimento. Aqui no meu, no seu, no nosso canal de evangelização do Sol da Justiça. Peço a todos os irmãos que gostam, que curtam, favoritam, compartilhem, comentam, critiquem e se inscrevam. É muito importante a inscrição do irmão e da irmã para receber esse versículo diariamente. Então, vamos aguardar que hoje nós vamos de maneira diferente iniciar o versículo do dia. Vamos chamar a vinheta na comunhão. Deus seja louvado. Sol da justiça, sol da justiça, temos a... Deus seja louvado. Irmãos, eu peço a todos que abram suas Bíblias
no capítulo 32 de 2 Crônicas, e nós vamos compartilhar hoje o versículo 21. É um pouco, irmãos, da passagem do rei Senaqueribe, que invade Judá e Deus destrói o seu exército. No versículo 21, diz assim: Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes no arraial do rei Assíria. E este tornou com vergonha de rosto a sua terra. E entrando na casa de seu Deus, os mesmos que saíram das suas entranhas, o mataram ali à espada. Louvado seja Deus. Amados e amados irmãs em Cristo, veja, nós vamos apenas partilhar do versículo e trazer à frente um pouco da sabedoria que nós recebemos quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, em conhecimento, em enriquecer a alma através do conhecimento, do estudo da palavra. Isso a gente só adquire através da leitura e através desse meio que eu e o irmão e a irmã têm feito diariamente. Compartilhar um versículo por dia e dele extrair tudo o que há de bom e obter a sabedoria desse versículo. E com isso nós vamos acrescentando em riqueza de conhecimento da palavra, não querendo ser melhor do que ninguém, nem querendo bater de frente com a doutrina. Não, nós não estamos indo contra a doutrina, nós estamos aqui apenas compartilhando de um versículo por dia e obtendo dele sabedoria e conhecimento. Nada mais que isso. É o hábito de ler as Escrituras e nos enriquecer da boa palavra. Irmãos e irmãs, o Senhor só esperava que fosse feita a oração da fé para que o grande império assírio fosse derrotado. Deus tem prometido cuidar do seu povo, mas se nos calamos ao sermos atingidos, Ele não tem como operar. Na parábola do injusto juiz, Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aleluia! O Altíssimo já tem preparado o anjo que é especialista em destruir os inimigos valentes, mas é necessário que clamemos por sua intervenção. Então, irmãos, muitas das vezes a chave da vitória está no poder da nossa oração, no poder do nosso joelho. Muitas das vezes as nossas maiores vitórias vêm através das nossas orações. Então, pura e simplesmente, orar com fé que o inimigo cai. Vejam, durante 13 séculos, os assírios dominaram grande parte do mundo da época. Eram invencíveis e tempos depois decidiram invadir o território do povo de Deus. No entanto, o que funciona na vida das pessoas que não servem a Deus, não funciona na nossa. Nunca vai funcionar na nossa. Afinal, temos uma aliança com Deus, o qual não deixará de cumprir a sua parte nela. Basta que batalhemos sob a direção dele. Uma vez que nós firmamos uma aliança com Deus, Ele vem, faz a parte dele, e nós temos que vir de encontro e fazer a nossa. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, ao ouvir o que Ezequias fazia em Judá, Senaqueribe, o rei da Assíria, julgou-se forte demais para invadir a terra dos israelitas e subjugá-la.
pobre rei, mesmo sendo pouco em número em relação ao poderio assírio, o povo de Deus tem o maior em seu meio, que é Deus. Não há como o adversário ser bem-sucedido quando o cristão conhece os seus direitos e os usa. Agora mesmo, o que tiver de errado em sua vida só permanecerá se você não pedir a intervenção divina. Aleluia, glória a Deus. Por aí nós já tomamos conhecimento, e pé do versículo que nós acabamos de ler, que através da oração a vitória vem. Seja a guerra que for, mesmo nós estamos em menor número, nós temos o grande no meio de nós, que é Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o poderoso Senaqueribe não contava que em Judá havia um rei que temia o Senhor e um profeta que servia a Deus. Eis a diferença entre as pessoas que servem a Deus e as que se recusam a se dobrar ante a vontade divina. Vale a pena ser de Deus e estar em comunhão com Ele. O Altíssimo jamais deixará de nos atender e cumprir sua vontade em nossas vidas. Seja sempre firme na fé, pois o maligno sabe que a derrota dele é certa. Santo de Israel. Irmãos e irmãs, vamos entender melhor esse versículo. Tão logo Ezequias e Isaías oraram, o Senhor enviou um anjo e durante a noite a vida de 185 mil soldados naquele exército impostor foi tirada. Santo Deus. Do mesmo modo, você também deve orar, e o Pai Celeste enviará o seu anjo com o poder de curar, desfazer as ameaças do inferno. Assim, você verá que a sua vida será como os dias que chegam depois da tempestade. Veja, irmão, que entendimento é quando a gente que é de oração, quando a gente se pega com Deus, quando a gente pede conhecimento da palavra, quando a gente se aprofunda na palavra, a gente entende os propósitos de Deus em cada linha citada na palavra. Veja, irmão, tão logo Ezequias e Isaías dobraram seus joelhos na comunhão, Deus enviou um anjo durante a noite. E a vida de 185 mil soldados do outro exército, do exército impostor, foi tirada. Então, irmãos, nós temos que crer que nossa oração, quando feita em comunhão, ela tem força, ela ganha força, ela bate no céu e não volta vazia. Deus cumpre. Deus cumpre, pois o crente fiel, Deus está pronto a atender. Aleluia. É o que diz esse versículo. Vejam, a volta derrotada de Senaqueribe ocorreu por ter se metido com o povo de Deus. O Senhor sempre honrará o que os seus lábios prometeram. E isso é uma lição para quem foi acometido por um câncer ou uma outra doença considerada incurável, por exemplo. No caso do rei assírio, ele não queria acreditar no que via, mas por não se arrepender da sua desastrada aventura, passaria por outras situações tristes mais à frente. Aleluia. E basta nós continuarmos a leitura depois, nós vamos ver o que de fato vai acontecendo durante a passagem desse capítulo.
ao voltar para a sua terra e ir ao templo do seu Deus, a fim de prestar contas ou pedir explicações do seu fracasso, os próprios filhos de Senequeribe se levantaram contra ele e o mataram. Deus advertiu há muito tempo que ninguém tocasse em seus ungidos. Está aí, irmãos, o que o Senhor nos dá de conhecimento, de entender através desse versículo. Que através da oração feita na comunhão pelo crente fiel e temente a Deus, ela bate no céu e não volta vazia. O que Ele prometeu, Ele cumpre. Por isso que não tem mal, não tem doença impossível do Senhor vir e fazer a obra e curar. Pode vir o câncer ou outra doença qualquer que o irmão já tenha ouvido falar, que a irmã já tenha ouvido falar, enfermidade que se diz incurável aos olhos humanos. Para Deus tudo é possível. Prevalece a vontade de Deus na nossa vida. E é isso. Irmãos, eu tenho sido alvo de críticas assim intermitentes, que eu estava indo contra a doutrina. Hoje eu mostro para vocês que veem esse vídeo que não é ir contra a doutrina, é obter sabedoria através da leitura, da boa leitura, ganhar conhecimento de Deus através da sua palavra. Tudo está nela, tudo está contido nela. E basta o irmão ou a irmã abrir a mente para entender o que Deus quer dizer através de um único versículo, de uma única linha, de uma única palavra. Nós podemos resumir esse versículo em uma linha. Olha que resumo lindo que a gente pode fazer sobre esse versículo longo. A oração feita com fé, Deus te mantém de pé. Aleluia. É tão simples entender um único versículo. Nós vimos um pouco da história, do acontecido, do fato, e resumidamente o Senhor nos disse o quê? Que através da nossa oração, sendo fiel e crendo nas promessas de Deus, a oração sobe e ao descer, desce viva e cumpre na nossa vida. É isso. Isso não é ir contra a doutrina da igreja. Porque eu nunca pedi para que ninguém deixasse de ir para o culto, nem eu mesmo deixaria de ir para o culto, para estar dividindo sabedoria e apenas um versículo por dia. Não. Mas é isso, irmãos. Lamentavelmente, existem casos e casos. Amanhã, dia 2 de outubro, eu estarei novamente de frente de todos vós, para a gente dividir mais um versículo do dia. No meu, no seu, no nosso canal de evangelização, Sol da Justiça. Conto com todos vós para curtir, favoritar, compartilhar, comentar, até mesmo criticar. Mas não se esqueça, irmão e irmã, de se inscrever para ver o vídeo, os demais vídeos que virão, que com certeza virão, pois eu tenho fé e na minha oração Deus me mantém de pé. Deus abençoe a todos, Deus seja louvado. Aguarde que a seguir nós estaremos meditando uma reflexão. Deus abençoe. A paz de Deus. Vamos à reflexão desse dia. Ela se diz flores no caminho. Um homem
morava numa cidade grande e trabalhava numa fábrica. Todos os dias ele pegava o ônibus das 6h15 e viajava 50 minutos até o seu trabalho. À tardinha fazia a mesma coisa, voltando para casa. No ponto seguinte ao que o homem subia estava uma velhinha que procurava sempre sentar na janela. Abria a bolsa, tirava um pacotinho e passava a viagem toda jogando alguma coisa para fora do ônibus. Um dia, o homem reparou na cena. Ficou curioso. No dia seguinte, a mesma coisa. Certa vez, o homem sentou-se ao lado da velhinha e não resistiu. Bom dia, desculpe a curiosidade, mas o que a senhora está jogando pela janela? Bom dia, respondeu a velhinha. Jogo sementes. Sementes? Sementes do quê? De flor. É que eu viajo nesse ônibus todos os dias. Olho para fora e a estrada é tão vazia e gostaria de poder viajar vendo flores, colorindo por todo o caminho. Imagine como seria bom. Mas a senhora não vê que as sementes caem no asfalto, são esmagadas pelos pneus dos carros, devoradas pelos passarinhos. A senhora acha que essas flores vão nascer aí, na beira da estrada? Acho, meu filho. Mesmo que muitas sejam perdidas, algumas certamente acabam caindo na terra e com o tempo vão brotar. Aleluia. Mesmo assim, demoram para crescer, precisam de água. Eu faço minha parte. Sempre há dias de chuva. Além disso, apesar da demora, se eu não jogar as sementes, as flores nunca vão nascer. Dizendo isso, a velhinha virou-se para a janela aberta e recomeçou seu trabalho. O homem desceu logo adiante, achando que a velhinha já estava meio caduca. O tempo passou. Um dia, no mesmo ônibus, sentado à janela, o homem levou um susto. Olhou para fora e viu margaridas na beira da estrada, hortênsias azuis, rosas, cravos, dálias. A paisagem estava colorida, perfumada e linda. O homem lembrou-se da velhinha, procurou-a no ônibus e acabou perguntando para o cobrador, que conhecia todo mundo. A velhinha das sementes? Pois é, morreu de pneumonia no mês passado. O homem voltou para o seu lugar e continuou olhando a paisagem florida pela janela. Quem diria, as flores brotaram mesmo, pensou. Mas de que adiantou o trabalho da velhinha? A coitada morreu e não pôde ver essa beleza toda. Nesse instante, o homem escutou uma risada de criança. No banco da frente, um garotinho apontava pela janela, entusiasmado. Olha, mãe, que lindo! Quanta flor pela estrada! Como se chamam aquelas azuis? Então o homem entendeu o que a velhinha tinha feito. Mesmo não estando ali para contemplar as flores que tinha plantado, a velhinha devia estar feliz. Afinal, ela tinha dado um presente maravilhoso para as pessoas. No dia seguinte, o homem entrou no ônibus, sentou-se numa janela e tirou um pacotinho de sementes no bolso. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas.
Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado. Amém.